Delay, viagem no tempo, 1983, decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, um triangular. O Fluminense tinha empatado com o Bangu e precisava vencer o Flamengo para continuar com chances. Qual era o ânimo tricolor naquela semana? De tensão, né? O Fla-Flu, ele carrega essa magia. Como diria Nelson Rodrigues, o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Então você imagina, é o clássico que mexia e mexe com o Rio de Janeiro, com o Brasil. E nós havíamos 3 anos que nós não ganhávamos nada. Eu, como mais antigo, eu via os 3 anos de insucesso, se dissolvendo o elenco após a cada insucesso. Então, aquele ano, eu te diria que era a manutenção. Nós estávamos jogando ali a manutenção de um grupo que veio mostrar no futuro que era muito promissor. Né? Branco, Ricardo Gomes, Paulo Vitor, Assis, Osto. E ali também começa a história, nascia o Carrasco. Era um grupo ainda em gestação, né? Não há dúvida. Você, por exemplo, você tinha o Flamengo com um grupo já consagrado, você tinha o Júnior, você tinha o Moser, que já tinha passagem pela seleção, você tinha o Andrade, que foi um dos maiores jogadores da posição na época, o Adílio, enfim, era um time mais maduro. O Cláudio Garcia tinha sido campeão da Taça Guanabara pelo Fluminense e se transfere para o Flamengo. Esse fator, como é que ele influenciou naquele jogo? Isso passava pela cabeça do grupo? Ele não saiu muito bem do Fluminense? Olha, é claro que sim, mas a gente até compreendeu naquele momento, era uma questão profissional. A gente sabe que o torcedor, ele carrega essa paixão. Para o torcedor, eu tenho certeza que eles não entenderam em momento algum. Tanto é que no final desse jogo, eu me lembro, houve até uma musiquinha para o Cláudio. Mas é uma grande figura, ele ajudou muito aquele grupo. Né? Mas, obviamente, também ele nos deu uma oportunidade de nós nos relacionarmos com o Carbone. Sim, vamos aguardando aqui a entrada do Fluminense. Vamos ver se a gente consegue falar com o técnico Carbone. Carbone, o Fluminense vai fazer a segunda partida nas finais. O que você pretende hoje do Fluminense contra o Flamengo? Uma partidas finais, assim, o principal é muita garra, muita luta, entendeu? E tranquilidade acima de tudo. As oportunidades serão poucas, eu acredito, e quem aproveitar melhor deve ser o vencedor. Eu confio muito na equipe do Fluminense. Como é que você vê o time do Fluminense hoje, Carbone? Porque o próprio Cláudio Garcia, que foi o antigo treinador, dizendo que o time dele é melhor, que tem mais time, deveria ganhar. Como é que você vê o íntimo dos jogadores, essa reação deles para esse jogo? Pode ser que seja até melhor, eles estão querendo mostrar que quem está falando isso é o contrário, entendeu? Eles querem provar ao contrário, que ninguém pode botar um favorito numa decisão, entendeu? Não existe melhor e não existe pior. Numa decisão existe a igualdade e vai tudo se resolver durante os 90 minutos. Como é que era a musiquinha do Cláudio? Não dá para cantar. Pintando no Maracanã o Flamengo. Pegando o time do Flamengo para pegar o Fluminense. Jogadores vão saudar a torcida, onde ela se concentra em maior número. Aquele já era um Flamengo sem o Zico. Um time reformulado, tinha Lúcio, Edmar e Cléo. Como era esse novo Flamengo sem o Zico? Primeiro que eu acho que a gente não estava preparado para essa perda, né? Porque depois de praticamente 10 anos, né? De 73 até 83, a gente tinha, quer dizer, como referência, não somente dentro do campo, mas fora do campo, o Galo por tudo, né? Você não tinha o cara que fazia a diferença. Então o time começou a se moldar, né? O Tita fazendo um pouco o trabalho do Galo, por mais que ele tentasse, não era a mesma coisa, né? O Tita sempre foi um excelente jogador, mas o Galo era, vamos dizer, a grande diferença. Tudo bem, começou. É o Fluminense na sua primeira tentativa. Agora passou ali no Cléo. Conseguiu acertar. Aí o Moser. Com Tita recebendo a primeira falta do jogo do Jandir. O jogo começou quente. É verdade, é verdade. E eu vou te dizer, eu por exemplo, você tinha o Moser, que era um jogador assim, que sabia jogar muito, mas muito viril. Então eu comecei até já a instigar o próprio Osto para cima dele, para a coisa dar uma acalmada. Eu me lembro que eu pedi o Jandir, isso aí foi uma estratégia minha. Falei, Jandir, primeira bola, chega firme no Tita.
Aí o Moser. Com Tita recebendo a primeira falta do jogo do Jandir. Já foi chamada a atenção. Que o Tita era um jogador que ele, né, preocupava também. E às vezes E é temperamental também. Temperamental, ele se perdia um pouquinho naquela coisa de querer dar o troco, enfim. Então eu peguei o Jandir, o apelido do Jandir era Chucão. Você vê a delicadeza dele. Então o Jandir falou, amigo, primeira bola, mesmo que dê para você roubar, mas dá uma peitada no Tita. Então o Tita cai ali, entendeu? A gente já começou a dar o clima que seria aquele jogo. Então, eles usavam um pouco essa coisa, agora não vão ganhar mais nada, né? Porque o Zico foi embora, tal, todas essas coisas. Então, é aquele negócio de começo de jogo, né? De você querer se impor, né? Através de intimidação, de sugestão. E a gente não era um time que se deixava sugestionar por nada. Aí o Cléo. Um pouco com o Leandro. Apertou Paulinho. Apertou também o Washington. Chegou o Jandir. Jogada para o Paulinho pela esquerda. Ainda ele. Passou na marcação do Figueiredo. Passou na marcação do Leandro. E o Figueiredo parece que pisou nas costas ali do Paulinho. Pelo menos é esse gesto que o Paulinho demonstra para o juiz, né? A caída do Paulinho. Departamento médico do Fluminense já em campo. Está sentindo as costas aí o Paulinho. O jogo começou um pouco catimbado. Vocês estão percebendo aí pelas imagens? Agora é o delay discutindo com o Lúcio, ponta direita do Flamengo. E o que é que você passou para o Washington para provocar o Moser? Como? Ficar vigiando o Moser. O Moser é um jogador que, se deixasse, ele começava a espanar pau que dá em Chico, dá em Francisco. Flamengo jogando com o Lúcio. São os primeiros movimentos, 3 minutos. 0-0. Edmar. Aí Tita. Opa, sem bola. Foi pego o Moser ali sem bola. Agora lá vai cartão. Cartão amarelo. O Fluminense tenta sair com o Duílio. Jogando com o Leomiro e recebendo lá na frente. Foi pela direita. Aí o Aldo. Ave Maria. Tem um pulo ali. Pegou, mas pegou no lateral direito, Aldo. Nos primeiros lances do jogo, aparece um delay barbudo e com shortinho. O delay, que visual era aquele? Não, a questão do short, eu vou te dizer que todo mundo usava, né? Se você pegar aquela época, era moda, né? Você usar um short daquele tamanho. Outro dia até meus filhos me questionaram, pai, que short é aquele? Eu falei, amigo, é a moda, vai fazer o quê? A Bárbara é uma bandeira. Eu acho que sim, eu acho que ela foi por muitos anos no mundo, né? É uma maneira de se expressar. Se você lembrar, o Reinaldo, por exemplo, tinha uma maneira toda particular de vibrar nos seus gols lá no Atlético. Enfim, a gente vivia ali num período de abertura, né? Eu tive alguns problemas por determinadas posições que nós tomávamos, mas era uma maneira de nós mostrarmos a nossa insatisfação também ainda com aquele período. A gente queria, acima de tudo, que nós pudéssemos viver um período mais democrático. Leandro tem atrás, fora da área, o Moser vai para o interior da grande área. Ele foi direto, Paulo Vitor soltou no bolo, foi lá e pegou outra vez, quando Edmar tentou a sobra. Foi um grande perigo para o gol do Fluminense. O Paulo Vitor era uma segurança para aquele time? Paulo era realmente, a gente pode dizer, o goleiro do Rio, né? Nesse período. E, quer dizer, era sempre aquele negócio de você querer quebrar o tabu, né? Querer vencer o goleiro adversário, principalmente por ele estar vivendo uma excelente fase naquele período. Ele tinha um trabalho com o João Carlos Travassi, que era o treinador de goleiro, e que, com todo respeito aos treinadores hoje, o Travassi é um cara que inovou muito naquele período no treinamento de goleiro. Trabalhava muito psicológico. Não só do Paulo, de vez em quando até pegava umas caronas nesse trabalho dele. O João era uma pessoa muito preparada dentro dessa área.
Então, inclusive, nesse jogo ele me ajudou muito. Nós conversamos muito, né, nessa semana. O quê? Em cima disso, do meu receio, quer dizer, de que aquele grupo pudesse ser dissolvido, quer dizer. Então, aquele jogo não era simplesmente um campeonato. Ali você estava jogando Uma geração? uma geração, né? Eu tinha essa preocupação, porque eu sabia que isso podia acontecer. Né? E era o que vinha acontecendo constantemente dentro do Fluminense nos últimos 3 anos. Aos 6 minutos, um lance inusitado. O jogo é interrompido pela entrada de um urubu. Um urubu entra em campo. Você era o cara mais experiente do Fluminense, já tinha visto algo parecido no futebol? Não, mas posso te dizer que aquilo até criou, quer dizer, uma energia muito positiva na arquibancada e, obviamente, jogou lá pra gente. Bem, se nós pegamos o urubu, nós vamos pegar esse urubu. Duílio jogando à frente. O urubu tá lá no meio de campo. Aí o Júnior. Aos 5 minutos, o Arnaldo acabar tendo que parar o jogo. Dita. Deixou com o Andrade, parou o jogo. Exatamente aos 6 minutos. E essa parada vai ser demorada, porque ele já chamou, inclusive, o juiz reserva para ajudá-lo a tirar o urubu. Carbone, esse urubu aí, essa parada prejudica aí o ritmo do time do Fluminense? Acaba prejudicando, entende? Eu acho que se a revista na entrada do Maracanã, não deveria ser permitido isso. Na minha opinião, não deveria ser permitido. Pode ser uma brincadeira antes do jogo e tal, mas está atrapalhando bastante. Agora, por esses poucos minutos aí, já se vê que a ordem é realmente explorar aí o Paulinho pela ponta esquerda. Paulinho começou bem por ali, não vamos explorar por ali. Ok, Carbone. O reserva até agora não conseguiu que ninguém aparecesse para retirar o urubu do campo. Deixa eu conversar com ele aqui. Qual vai ser a providência aí para que o urubu saia de campo? Não sei, Tá em dúvida ainda? sem dúvida ainda. O urubu tá realmente dando trabalho. Trabalho. Aí, Sasso. Ninguém sabe o que faz com o urubu. Olha o Arnaldo, agora tá nervoso. Arnaldo agora ficou nervoso. Agora Aí, vamos ter um show à parte agora, porque ele vai tentar pegar o urubu. O urubu vai começar a pular, vamos ver no que vai dar, né? O urubu vai entrar para a história de um Fla-Flu. Já deu o primeiro drible. Como passou o funcionário agora, né, Márcio? Quem foi o encarregado de ir lá encarar o urubu? Rapaz, só podia ser o Aldo, né? O Aldo veio lá da Amazônia, acostumado a lidar com o leão, o leopardo. Então o urubu pra ele era de menos. O público se diverte, mas na verdade... Agora os jogadores do Fluminense foram lá e pegaram o urubu, tá vendo? Foi o Aldo que segurou o urubu. É uma questão de competência. O Aldo resolveu o problema. Mas a torcida do Flamengo não gostou muito que o jogador do Fluminense tenha feito isso, não, Sasso. Ele mordeu a mão do Aldo. Esse que é o problema, olha. Vem saindo ele aqui para ser atendido. A gente nem se atreveu a tirar o urubu, né? Quem se atreveu foi o Aldo e o Aldo era adversário, até isso no urubu sabia, por isso que ele deu uma mordida nele. É o primeiro jogador que eu tenho notícia a ser atendido depois de ser picado por um urubu. O doutor vem rindo. Mas tem que rir, né? Agora atender um jogador bicado por urubu, o senhor já tinha feito isso? O Fluminense já segurou o urubu. Falta segurar no campo agora. Ok, doutor. Uma coisa simbólica, né? É simbólico, falou. Esse urubu hoje não escapa. 7 minutos e 44 de paralisação nós tivemos. Tentando o Paulinho, ganhou o Lúcio. Já se manda para frente o Léo. Dita. Chamou o Leandro, atravessou a jogada, era pro Edmar. Caiu pro Júnior, lá vai a bomba, passou, raspando ao gol do Paulo Vitor, que ficou sentindo na queda. A sobra do Júnior bateu firme, a bola passou com muito perigo à esquerda do gol do Fluminense. O Flamengo parecia mais ligado no jogo, tanto buscando mais o jogo, mais atento na defesa. Por que o Fluminense demorou para entrar no jogo? Eu acho que um pouco de insegurança. A verdade é essa. A equipe demorou realmente a se encontrar, a equilibrar as ações. O Flamengo realmente teve um período no jogo que foi melhor. Eu acho até, se a gente olhar assim com uma justiça,
O Flamengo jogou melhor do que a gente esse jogo. Mas o Fla-Flu tem essa magia. E o futebol é legal por isso. Levando o Júnior. Virou o Aldo. O Washington Assis partindo o Paulinho pela esquerda. Subindo o Branco para dar o apoio. Atrás dele vai o Lúcio. Variou bem o Branco. Tocou como categoria para o Assis. Outra vez. Tentou a penetração. Sobra do Delay. Falta o Fluminense. Põe em cima e a falta. Aquele jogo era uma passagem. Você viu como passagem, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que aquele jogo foi fundamental por isso. Que ele deu uma moral, uma maturidade, né? Para todos nós. E que aí, amigo, você viu, o Branco depois foi para a seleção, Ricardo Gomes, o próprio Tato. No ano seguinte, nós tivemos 6 ou 8 jogadores do Fluminense na seleção. E naquela época a seleção era difícil para burro de ir, né? Aos 16 minutos você recebe na ponta e o Figueiredo acaba cortando. Leandro jogando com o Cléo. Adílio vai lá para a esquerda pedindo o jogo. Moser, Júnior. Entrou Aldo na cobertura. Ganha o lance. Agora vai o Washington. Partiu em cima do Moser. Levando o Washington. Entrando o Assis pelo meio. Delay também. Fechou Delay. Olha o Assis solto. Foi na cobertura Figueiredo. Ganhou o lance. E matou a jogada que era muito boa para o Fluminense. Você comandava aquele meio-campo do Fluminense. Como era o Delay jogador, aquele Delay? Sempre esperando o momento para poder enfiar uma bola. A gente tinha uma certa facilidade nas bolas mais compridas. Mas aí eu comecei a perceber que o próprio Leandro, o Figueiredo, eles estavam muito atentos dentro do jogo. Então eu via que aquele tipo de jogada, até também pelo estado do gramado, seria mais difícil. Então nós teríamos mesmo que sair tocando, quer dizer, tentar botar a bola no chão, botar o nervo no lugar. Né? A equipe realmente começou o jogo sentindo muito. A grande preocupação nossa era exatamente não deixar o Delay armar o jogo. Porque os outros meias eram bem marcados, mas o Delay era esse cara que estava sobrando. Então tinha uma preocupação de você não deixar ele fazer esse jogo andar, né? De virada de jogo, que era um problema que naturalmente todos os times tinham. Delay, pela tua categoria e pela tua experiência, você era o cara que pensava aquele meio-campo. Você tinha, na verdade, treinadores dentro do campo, né? Gente que via o jogo de uma forma diferente, que inclusive tinham a liberdade, né, e a autonomia dos treinadores de você modificar alguma coisa dentro do jogo sem que você precisasse pedir para o treinador, entendeu? A gente, como citar do lado do Fluminense, o Delay era um cara que via o jogo ali dentro. Então você tinha que ficar não somente esperto, né, no que ele jogava, mas também no que ele dizia. Tem muito Delay hoje por aí? Olha, sem nenhuma presunção, está um pouquinho difícil. Né? Você está vendo os jogos da seleção, você pega aí meio campos aí que deve estar batendo recorde, 3.830 passes para o lado. Eu gosto muito do Alex, né? Parece que não gostam do Alex, eu não sei porquê, mas tá pouco. O futebol mudou, quer dizer, partiu para uma outra situação. Mais, outro conceito, talvez? Outro conceito, mas a gente lamenta, quer dizer, você já viu, o Brasil já teve grandes meio-campos, né? Tá o Falcão, o próprio Júnior, quando veio para o meio-campo, Andrade, Adílio. A gente lamenta porque a gente gosta de ver o bom jogo. E ali realmente é o lugar que você pensa, como diz o Gerson Canhotinha, ali é onde você começa tudo, pro bem e pro mal. Adílio por cima, grande bola pro Lúcio. Entrou batendo, mas bateu tudo errado. Delay aos 27 minutos, o Lúcio chuta mal, logo depois é a vez do Jandir, a bola acaba indo para escanteio. Foi Adílio. Chegou o Aldo, brecou agora o Washington. No contragolpe recebendo do Delay. Entrando o Assis pelo meio. No meio de 4 o Assis. Mais atrás pro Leomir. Vai com o Assis. Viu bem o Jandir pelo meio. Entrou, ajeitou, bateu no Cléo. Enfim, um Fla-Flu sem muitas chances claras de gol. Futebol é assim mesmo, principalmente numa decisão?
Não, deixou com o Delay. Levantou pro Leomir. Ajeitou, bateu a bola. Foi Raul. Mão de gato e mandando para corner. Numa bola que tinha o Assis ainda na sua frente. Nós tínhamos que vencer, o único resultado que interessava ali. Mas, obviamente, também a gente não podia muito se abrir. O Flamengo realmente tinha uma equipe, tecnicamente, de muita qualidade. Então, realmente foi um jogo truncado, um jogo amarrado. O próprio piso do gramado, né? Havia chovido, enfim. Então, isso tudo talvez tenha gerado isso, que é um jogo mais estudado, cada um se observando muito. É meio aquela luta de boxe que, né, você não se solta, abraça, agarra, enfim. E vai levando. Acho que a gente ficou, como diria o Nelson Rodrigues, a gente podia estar pressentindo alguma coisa. Vamos deixar para dar o ataque final mais à frente. Era o tipo do jogo que seria decidido no detalhe. E como foi decidido exatamente também no detalhe. E o Fluminense só vai dar o primeiro chute a gol, levar o primeiro momento de perigo aos 36 minutos no cruzamento do Duílio, que o Raul defende, que o Raul espalma. Dar 1-0 aos 35 do primeiro. Leomir. Veio na sobra do Duílio. Delay. Tentou na frente com o Duílio, vai lá, subiu a bandeira amarela. Tá valendo ainda o Duílio. Atravessou, foi o Raul. Assis, o Washington, tudo no bolo. Mas o Arnaldo agora disse que não valia mais. Marcou o córner. Qual era a participação desses homens de defesa do Fluminense no ataque? Era uma característica desse time. É uma equipe que tinha, principalmente o Aldo, por exemplo, era um jogador que ele se segurava muito no primeiro tempo, né? A gente jogava ali lado a lado e depois é que se soltava. Então era mais ou menos isso. A gente tinha essa qualidade, né, do Duílio, do Ricardo Gomes, jogadores que sabiam sair jogando, o Branco pelo lado esquerdo, naquela época um menino que vinha surgindo com muita força. Então, mas realmente o primeiro tempo foi bem amarrado. Porque aos 41 minutos o Washington tentou, mas a zaga do Flamengo aliviou. Vamos com 41 minutos de tempo corrido. Tirando o Ricardo, veio o Assis, Moser. Aí o Delay contra o Júnior. Júnior fez a falta. Delay, lançamento cumprido para o Washington. Tentou levar. Chegou o Moser, falhou, foi o Figueiredo, ajeitou. O Washington vai em cima, mas cometeu a falta. As defesas mandaram no primeiro tempo. Buscando agora o Tita. Tirou o Ricardo. Outro toque do Edmar para o Júnior. Tentando a tabela. Leomir ficou batido. Vai o Júnior. Levantou Duílio. É verdade, é verdade. Foi um jogo disputado muito dentro do meio campo, né? Com pouquíssimas chances, assim. É que eu me lembro, nesse primeiro tempo realmente não houve muita coisa. Aí o Tita. Ele marcou a falta ali em cima do Edmar. A falta do Duílio. Pois é, mas aos 45 o Tita cobrou uma falta na trave. O Tita ajeita, o Júnior está perto. Paulo Vitor pediu 4 na barreira, agora 5. Aí o Tita. Disparou direto, Paulo Vitor foi lá, bateu na moldura, saiu com o Paulinho. Mais uma beleza de chute do Tita, que explodiu na trave do Paulo Vitor. Olha o Flamengo chegando. Moser não pegou, Adílio também não pegou. Aí do Adílio, tentou por cobertura, agora passou com perigo, com muito perigo, muito sufoco ali para o Paulo Vitor. O Tita era a preocupação do Fluminense? Era o cara, sem o Zico, era o cara a ser marcado? Eu acho que não só o Tita, né? Você tinha o Júnior, que também se mandava muito ali por aquele lado. Mas o Tita, claro, um jogador que tinha muita qualidade, batia bem na bola. Você vê que essa falta foi de arrepiar. Quer dizer, o Paulo Vitor não sei se ele conseguiria chegar. Pois é, e se essa bola entra, a história do jogo mudava completamente. Aí, nem sei o que seria. Ainda bem que não, né? E o Jandir, a essa altura, estava conseguindo marcar o Tita? Tava. Esse lance foi uma bola parada. Né? Então, como a gente tinha falado, realmente você não teve maiores perigos dentro do jogo. Né? Então, foi uma bola parada, o campo pesado, o Tita pegou bem na bola. Né? Até hoje eu ainda escuto o barulhinho daquela bola. Minutos finais do primeiro tempo, aos 50 minutos, o Branco deu uma cotovelada no Lúcio e em seguida o Edmar fez falta no Paulinho. Na sobra Edmar. Ajeitou, tentou com o Lúcio. Saiu em Branco e acabou pegando o Branco, que agora deu uma cotovelada para trás, quase pegando no Lúcio. Vai embora o Paulinho.
Agora chegou Edmar e pegou o Paulinho. Tava na hora de ir pro chuveiro, dar uma esfriada na cabeça. O Branco não era mole, não. E o Duro, rapaz, até hoje eu brinco com ele. E quando quer, ele faz cara de retardado, né? Pra falar que não é com ele, faz uma cara de paisagem. Mas é inteligente, até hoje demonstra isso. Mas ele, de vez em quando, você tinha que catar o Branco e falou, calma aí, cara. E nessa hora foi intervalo, chuveiro, calma aí, Branco. Põe ele pra molhar a cabeça, dar uma refrescada. Ele fez essa cara contra a Holanda e o Brasil acabou campeão. É verdade. Ele tem isso, cara. Eu brinco até hoje com ele. Quando você não quer entender, você faz uma cara de paisagem espetacular. 0-0 o primeiro tempo do jogo. Aí o Branco na cobrança. Pediu o Washington. Fechou o Washington, subiu, a bola passou por ele. Tirou o Júnior. Mandou para dentro da área o Duílio. Tirou o Júnior. Agora Edmar. Sendo pego ali pelas pernas, né? A única saída que tinha. O Jandir escorregou, segurou o pé do centroavante do Flamengo. Aí o Júnior. Tudo pronto para começar o segundo tempo. 0-0. O Flamengo mexeu na bola. Vamos embora. Léo voltando para o Figueiredo. Tocando para o Moser. Outra vez o Figueiredo. Leandro. Aperta a jogada do Paulinho. Sai o Lúcio. Boa cobertura do lateral esquerdo, Branco. É uma decisão, quer dizer, é que eu te falei. Erro ali. Ela o tempo inteiro, muita atenção, entendeu? Então ninguém queria dar oportunidade para que o outro pudesse fazer o gol. A gente sabia que se fizesse um gol ali, o jogo acabava. Voltou com o Assis. Delay. Tentou, a passada, subiu a bandeira, mas valeu o lance. Moser ficou com a bola. Leandro tenta na comprida para o Moser. Chegou o Ricardo tomando. Jandir, Branco, Delay. Moser volta correndo. O Fluminense prende o jogo na sua defesa. E arma-se com Delay. Lançamento comprido. Ele escorregou, mas fez a bola chegar no Aldo. Tem o Cléo em cima dele. Duílio. Apertou Tita, sobra do Delay. Outra vez para o Ricardo. Delay. Branco levantou buscando o Assis. Não dominou Assis. Bola chegou no Raul. Aos 9 minutos, o Júnior escorrega, o Aldo rouba a bola e invade a área para chutar. Olha o Aldo na sobra do Júnior, entrando o Washington. Aí do Aldo, direto, bateu nas pernas do Moser e saiu para a corda. Aldo e Branco de um lado, Júnior e Leandro do outro. Como é que era esse duelo das laterais? Não era brincadeira, não. É que eu te falei, eram jogadores espetaculares, né? A briga era boa mesmo. O Júnior e o Leandro, jogadores já consagrados, o Branco surgindo naquele momento e o Aldo se firmando naquele ano, né? O Aldo já tinha, se eu não me engano, 1 ano de clube, mas ainda não tinha conseguido exibir todo o seu futebol. Foi um dos melhores laterais que eu vi jogar. A gente tentando, né, minimizar, né, as virtudes e procurando tirar proveito, né, daquilo que a gente poderia. Quer dizer, no caso do Aldo, que não marcava tão bem, né, mas o Branco já marcava melhor. Quer dizer, se apresentava somente nas horas boas. Leandro estava numa fase excelente ainda. Quer dizer, fisicamente estava voando. Eu acho que na verdade, era um duelo à parte, mas não é que isso tenha sido, né? Talvez até a gente pudesse ter ousado um pouco mais, eu e o Leandro. Mas aí era uma questão também de respeitar o time adversário num todo, não somente pelos laterais. Mas tinha duelo também no meio-campo. Aos 11 minutos, você deu um drible espetacular no Andrade. Você lembra disso? Rapaz, lembro. Não pegou o Cléo, sai o Aldo. Aí o Júnior na proteção. Ganhou bem o Aldo.
Atrás dele o Júnior. Ganhou também do Andrade. Delay. Outra vez em cima do Andrade. Ficou na rodinha o Andrade. Vai o Assis. Torcida do Fluminense vibra. Assis jogou em cima do Júnior. Você dá um balãozinho dele depois, nele aos 40 depois, né? É, rapaz, naquele jogo, meu amigo Andrade... Aos 22 minutos, o Carbone faz a primeira modificação. Tira o Leomir e bota o Ronaldo. O que é que você disse para o Ronaldo quando o Ronaldo entrou? Já era uma substituição mais ou menos prevista. Nós havíamos treinado isso durante a semana. O Ronaldo era um jogador muito veloz. E àquela altura do jogo, quer dizer, vamos forçar em cima do Júnior. Nada mudou vamos dizer, na formação ali atrás, principalmente com o Moza, que tinha exatamente o sentido já dessa cobertura já de muito tempo. Delay tocando com o Ronaldo. Penetrou com a Assis, vai o Ronaldo, chegou a proteção de Moza. Aos 26, o Assis interrompe um ataque do Flamengo no campo de defesa. A verdade é que tanto o Assis quanto o Washington tentaram muito naquele dia, mas não estavam muito inspirados. Aí o Figueiredo. Lúcio pro Figueiredo. Foi o Assis, fez a falta o Assis. Assis não gosta, a torcida também não. Andrade mexeu com o Lúcio. E o Leandro lá pela direita. Cláudio Adão, a sua primeira intervenção. Levantou. Adílio passou. Olha o Lico. Ajeitou para o Andrade. Chegou tirando o Assis. É o Washington subindo com o Moza. Errou, furou. O Lico, a sobra ficou com delay. Tentou jogar no espaço. Buscando a penetração do Ronaldo. Fechou bem o lance o Leandro com o Raul. Naquele momento, para o Fluminense, o que é que representava o futuro casal 20, a importância dos dois? Foi fundamental para aquele grupo, mas eles ainda estavam namorando. O casal 20 ainda estava se conhecendo, né? Esse jogo, quer dizer, ele serviu para tudo isso, né? Como eu tenho te falado. Eu até brincava com eles que eu era o amante dos dois. Que a gente conseguiu ao longo dos anos realizar... conseguimos várias vezes chegar no gol adversário. Mas eram duas figuras fora e dentro do campo muito importantes e que deu todo vamos dizer assim, uma qualidade para aquele grupo, né? Eram jogadores muito inteligentes, muito participativos. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. A mística do casal 20 pode-se dizer que começou nesse jogo? Sim, gol do Assis? Eu acho que mais do que o casal 20, eu acho que ali nascia o Carrasco. Né? O Assis depois faria uma sequência de gols no Flamengo. Quer dizer, até hoje, a torcida, quando encontra o Assis, canta musiquinha, enfim. Então, o Assis, para mim, o Assis, nos últimos anos, foi o grande ídolo do Fluminense. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Você teve o Rivelino, que foi um dos maiores jogadores do mundo. Mas eu acho que essa coisa da empatia, realmente o Assis conseguiu criar, entendeu? Para mim foi o grande ídolo do Fluminense nos últimos 30 anos. Ronaldo levantou, ficou fácil para a defesa, tirou o Figueiredo, mas a sobra é do Branco, para o Paulinho. Levantou, olha o Assis, Raul estava plantado do lado direito e pegou. Assis chegou com a grande chance do Fluminense. O jogo aéreo era uma arma daquele time tricolor, mas não estava encaixando. É verdade. A jogada aérea é uma jogada forte nossa. O Assis tinha uma chegada na área fabulosa, né? O Washington e o Assis foram dois caras que cabeceavam assim muito, mas muito bem. E claro, a gente tinha que tentar de tudo. Naquela altura, amigo, já começava a bater um desespero. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. A torcida já começava a gritar eliminado, enfim. Porque o relógio corria mais rápido para o Fluminense, né? Muito mais rápido. O Flamengo, se empatasse, ainda teria a chance de decidir com o Bangu na quarta-feira. Tudo isso passava na cabeça de vocês lá embaixo? Passava, cara. Pelo menos na minha passava. Vai olhando aquele reloginho. Rapaz, antigamente tinha um relógio no placar. Tinha um relógio no no placar, marcava o tempo, não era proibido, né? E parece que agora é proibido marcar o tempo. Então, né, já batia aquela angústia, aquela agonia, enfim.
estava chegando a hora. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Aos 31, o Júnior cruzou e o Cláudio Adão furou. Aí o Moser pela ponta esquerda, o Cláudio Adão trazendo o jogo. Aí o Moser. Aí do Moser. Desceu o Aldo. Tentou com o Adílio. Aí o Paulinho. Adílio, Tita. Chegou tirando o Ricardo de qualquer maneira. Moser. Pro Lico. Partiu o Júnior. Passou o Júnior, recebeu o Júnior. Fechou o Júnior, atravessou o Júnior. Errou o Cláudio Adão. Acho que nós estávamos tranquilos, né? Se o Adão calçasse 44, de repente ele teria chegado naquela bola, teria feito o gol. Ainda brinquei com ele depois. Mas eu acho que o jogo estava igual, lógico, que era um jogo nervoso. Decisão, né? Não tinha jeito. Aí o Flamengo. Adílio levantou, buscou o Cláudio Adão. Bateu, bola saiu fraca, vai lá o Paulo Vitor e pega. A essa altura, você ainda acreditava no time? Branco, tentando a entrada do Paulinho. Passou, a bola é muito boa. Atravessou, chegou junto o Washington, chegou junto também com ele o Moser, junto também o Figueiredo e a bola é corner. Você sentiu alguém fraquejar? Olhava para o lado, olhava para a lateral, sentiu alguém do teu time, do time do Fluminense, fraquejar? Não, isso não. Aquele grupo não tinha esse papo. Trabalhou muito, tinha trabalhado muito para chegar até ali. Fraquejar não. Claro que é o que eu te disse. A angústia vinha tomando conta. Você viu para cá, o relógio chegando ao seu final. Enfim, naquele período você não tinha esse negócio de mais 2 minutos, mais 3 minutos. A gente sabia que a hora que batesse 45, o Arnaldo ia acabar o jogo. 44 minutos. Estamos com 45, 0-0. Vai acabar. Fluminense fica fora com o resultado. Estava impedido o Adílio. O Aldo foi lá. Segundo Bandeira, estava impedido o Adílio. A bola vai para o ataque do Flamengo e é marcado um impedimento inexistente no Adílio. E aí? Aí que eu já tinha olhado para o placar. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu Assis. Minha preocupação era pegar a bola e tentar jogar ela para dentro da área, o Washington cabecear, enfim. Era o desespero. Ali já não tinha muito o que fazer. Eu me lembro que o Coutinho dizia uma coisa muito importante, que foi um ensinamento. Os 5 primeiros e os 5 últimos minutos de cada tempo é onde você tem a tendência a relaxar, inconscientemente, né? Você está no começo do jogo e você já está sabendo que faltam 5 minutos. Então são esses momentos mais importantes aonde você tem que ter a maior concentração. Você não pode perder, né? Exatamente esse foco mesmo, né? Porque é ali que você ganha e você perde. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu Assis. Só que daqui a pouco eu vejo uma gazela fugindo, né? E aí havia uma preocupação, aquela coisa de milésimo de segundos. Já viu a bola, já viu o caminhão, o pneu do caminhão que parece que está andando para trás? Então eu tive 2 preocupações. Estava chovendo, então essa bola não podia andar muito. E o Assis era canhoto. O pé direito dele era para pegar o bonde mesmo. Então eu tinha que colocar aquela bola, quer dizer, entre o Júnior e o Moser, de uma forma que o Assis tivesse o mínimo de dificuldade. E se eu não me engano, o Assis dá só um toque na bola para poder ajeitar o corpo. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu Assis. Penetrando o Washington, ainda o Assis. Invasão de campo, uma loucura. Acho que ali premiava um grupo que faria 3 anos seguidos de realmente momentos fabulosos na história do Fluminense. Quando você lançou aquela bola, viu o Assis recebendo, você falou, foi? Amigo, eu já tinha feito a minha obrigação. Eu falei, não tem mais nada para fazer. E eu vendo o Assis, quer dizer, o Moser e o Júnior, eles ficam um pouco indecisos, quer dizer, eles demoram a sair. O Júnior parece que deixa para o Moser para o Júnior. Quer dizer, daqui a pouco vem o Moser com aquela perna comprida atrás do Assis. Eu só vejo o Assis ajeitando amigo, e aí o fim do filme todo mundo conhece.
né? E aí foi uma loucura, a invasão do campo. Mas valeu, valeu. Vamos com 45, 0-0. Vai acabar. Fluminense fica fora com o resultado. Estava impedido o Adílio. O Aldo foi lá. Segundo o Bandeira, estava impedido o Adílio. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu o Assis. Penetrando o Washington. Ainda o Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delay. Penetrou na saída do Raul, ele tocou por baixo do goleiro e levou o Maracanã, a torcida do Fluminense à loucura. Fluminense 1, Flamengo 0 ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis número 10. Final de jogo com a vitória do Fluminense, Mário Jorge. Bom, vamos tentar aqui ouvir alguns jogadores do Fluminense. Vamos ver o Assis, que fez o gol. Assis está correndo em direção à torcida. Vamos ver o Washington aqui, o companheiro dele. É o Washington. No finalzinho, o Fluminense faturou e agora está numa condição que pode ser campeão até domingo. Graças a Deus, poxa, eu acho que isso tudo é fruto do trabalho que nós realizamos. Que você viu em 30 segundos resolvemos, graças a Deus, graças ao nosso artilheiro, excelente jogador. Acho que falar dele aqui vai ser muito pouco. Eu que conheço um pouco mais talvez que vocês, vai falar desse excepcional jogador que é o Assis, esse grande homem, pô. Tu vê a alegria imensa que ele nos dá e dá essa torcida maravilhosa que é a torcida do Fluminense. Ok. Final sensacional no Maracanã, Assis 1-0, Fluminense contra o Flamengo.